Olá, queridos, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as vossas vidas. Aqui é o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal. Este canal tem por objetivo trazer conteúdos cristãos de qualidade, tais como bate-papos com irmãos que têm se dedicado na obra do Senhor, que têm se destacado. Nós também traremos aqui mensagens, estudos, devocionais e aulas para a Escola Bíblica Dominical, além de muitos outros conteúdos relevantes para o público cristão. Neste momento, quero te fazer um pedido para que você se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito, que você também possa curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos, pois só assim o YouTube entenderá a importância do que estamos fazendo e recomendará este vídeo a outras pessoas. Quero convidá-lo também a continuar conosco, pois logo em breve estaremos dando início à nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, mais uma vez com a ajuda do nosso irmão, professor Luiz Carlos, e vamos estudar desta feita a lição de número 3 do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo em nome de Jesus. Queridos irmãos, e já estamos aqui com o nosso convidado, nosso amigo irmão professor Luiz Carlos, para mais uma aula da nossa EBD. Esta feita, a terceira, já estamos na terceira aula, né, Luiz Carlos? Terceira aula. Como o tempo passa rápido, e nós já vamos iniciar pedindo a bênção do Senhor para mais este encontro. Bondoso Deus, Pai Santo e amado, mais uma vez, Senhor, estamos aqui neste encontro que o Senhor nos concedeu para o estudo da Tua Santa Palavra. Senhor, que o Senhor esteja presente entre nós, que o Teu Espírito nos ilumine, nos dê graça, nos inspire, Senhor, no estudo e na transmissão do que aqui temos aprendido, Senhor, e vamos falar para os Teus servos. Que a Tua bênção seja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. E lembrando, amados, que nós estamos no último trimestre da nossa EBD, estamos estudando o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E hoje nós vamos nos debruçar aqui sobre a terceira lição, que tem como tema Missões Transculturais no Antigo Testamento. O nosso texto áureo está em Isaías 49:6, que diz assim: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E a verdade prática nos diz o seguinte: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. E a nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está em 1 Reis, capítulo 17, versículos 8, 9 e do versículo 17 ao 22. E também em Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Muito bem, vamos dar prosseguimento. Bom, Luiz Carlos, a nossa revista, ela traz alguns subsídios para os professores e a gente quer também apresentar aqui brevemente, sem comentários, né? Só para poder enriquecer e chamar a atenção dos professores quando forem preparar suas aulas, olhar para o plano de aula que vem na revista, né? Os objetivos, né? No plano de aula você vai encontrar os objetivos, vai encontrar a motivação e outras coisas. E os objetivos da nossa lição são os seguintes. O primeiro, identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. O segundo, demonstrar o amor de Deus para com outras nações. E o terceiro, relacionar as alianças de Deus com a humanidade do Antigo Testamento.
Logo em seguida, nós temos a motivação, que diz o seguinte: a perspectiva global de salvação está presente em todo o Antigo Testamento. Essa perspectiva não é periférica, mas intencional. Mesmo no Antigo Testamento, Deus já intencionava salvar outros povos. Isso nós já vimos nas lições anteriores, né? E vamos reforçar nesta. Esse propósito é compreendido a partir da vocação de Israel para ser um povo que revelasse o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então essa é a motivação, né, desta lição, segundo aí os irmãos que prepararam este material. Sugestão de método, revisar. Aí são sugestões para os professores, né? Revisar as lições anteriores. Aí ele diz uma coisa muito importante para nós professores, que é revisar uma das leis, né, do ensino. É até aquele livro, As 7 Leis do Ensino. As 7 Leis do Ensino. Muito bom. E uma das leis é esta. Depois, ele vai nos trazer a síntese da primeira lição, né? A primeira lição, ela aborda o conceito de grande comissão, de missões transculturais, bem como uma visão global do Evangelho. Já na segunda, estudamos a natureza missionária, ou missional. De Deus, né? Seu amor e sua implicação transcultural de sua missão, né? E é importante que o professor sempre traga esse contexto das lições anteriores para que o aluno ele possa ele se situar, né? Se situar e ver o progresso, né? O progresso do conteúdo. Verdade. Sempre é importante dizer isso. Ele também traz uma conclusão, não é a conclusão da lição, mas é dentro desse material aqui, extra desse subsídio para os professores, né? Tá certo? Então, irmão Luiz Carlos, nós vamos para a nossa introdução. Como sempre, nós não vamos nos demorar em comentários nela, né? Para que a gente possa prosseguir logo para os pontos, os tópicos e fazermos os comentários. Então, o que é que nós temos aí em destaque, né? Que Israel foi um povo escolhido, mas com um propósito, né? Deus nunca escolhe a pessoa simplesmente assim, para ela ficar, né, sem nada a fazer, sem uma missão, sem um projeto a ser realizado. Então Deus escolheu Israel para ser um povo missionário. Depois, aí nós vamos ver na lição como esse propósito de Deus, esse chamado de Israel, né, ele é exemplificado através da história de Elias, quando ele é enviado à viúva de Sarepta. Isso. E também a ida de Jonas a Nínive. E desde já eu queria até, irmãos, fazer aqui correlacionar, né, com o id, né? Elias, o Senhor disse, vai, né? Vai à casa de uma mulher viúva, em Sarepta. Quer dizer, tem o id, né? Tem o id. E a Jonas, Deus disse, vai à grande cidade de Nínive, né? E clama contra ela. Então, o id já está desde o Antigo Testamento, né? Está implícito aí. Já está implícito, né? Então, sempre tem que alguém se dispor aí. E aí também nesta lição nós vamos tratar das alianças de Deus com a humanidade, passando inclusive por Israel, né? Mas não só em Israel, dentro do Antigo Testamento, que é o foco desta lição. E vamos entender também o conceito de missão ou de missões, que no Antigo Testamento era diferente, né? Um pouco assim, não é o mesmo que nós temos esse conceito atualmente. Então, dito isto, gente, nessa introdução, nós vamos para o primeiro tópico. A palavra-chave é Antigo Testamento, mais uma vez, assim como na lição anterior. Pronto, vamos ao primeiro ponto. O primeiro tópico é Israel é um povo escolhido para um propósito missionário, né? E o primeiro subtópico é o plano de Deus, certo? Bom, Luiz Carlos, o senhor poderia, né, nos comentar, nos trazer aqui a sua visão deste plano de Deus para com Israel, né? Como foi manifestado, como foi feito este plano. Pronto. Meus queridos, lembrando que o propósito da lição
em suma, é revelar os aspectos missionais e transculturais de Deus com relação ao Antigo Testamento. Nesse propósito, a lição vai focar no chamado de Israel, e dentro do chamado de Israel, que é o primeiro ponto. No segundo, a lição ela vai voltar os olhos para dois exemplos de missão transcultural no Antigo Testamento relacionado a Israel. Esses dois exemplos, eles são de indivíduos que Deus comissiona de dentro de Israel, de dentro do seu povo, para levar, de alguma forma, uma mensagem de Deus ou uma manifestação de Deus a pessoas fora daquela nacionalidade, daquela cultura. Quer dizer, Deus usando pessoas de Israel, representantes de Israel, para manifestar a sua glória a pessoas fora daquele contexto, daquela cultura, daquela língua. Aí nós temos aqui a lição, já no primeiro ponto, falando sobre o plano de Deus, né? Eu quero sugerir aos professores dois textos do Antigo Testamento que poderiam ser úteis para dar início a essa abordagem. O primeiro texto se encontra em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, que diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, esse texto aqui, o outro texto que eu gostaria de sugerir, se encontra em Deuteronômio 7. Nesse texto de Deuteronômio 7, deixa eu só memorar aqui qual é o verso. Deuteronômio 7, verso 8, verso 7, que diz assim: O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós sereis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que jurará aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, do rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, esses dois textos que eu apresentei aos irmãos servem para mostrar o plano de Deus em escolher Israel, em eleger Israel, com o fim de ser um povo, uma nação escolhida pelo Senhor para dar testemunho a outras nações. A palavra em destaque nesse ponto é a palavra plano, né? Plano, que é um projeto, uma intenção que envolve a organização de ações para atingir um fim, um propósito. Então, na Bíblia, desde o Antigo Testamento, está explícito que o nosso Deus é um Deus que tem planos, ele tem planos detalhados. Nós vamos ver que na ordem da criação, ele estabelece uma ordem, cada dia as obras da criação. Nós vamos ver o Senhor fazendo a Trindade reunida, né? O Deus Trino reunido, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós vamos ver, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, falando sobre o projeto de Deus na redenção, ser um projeto estabelecido desde antes da fundação do mundo. Uhum. Então, Deus não tem um plano B, Deus tem um plano. Este plano envolve a redenção por Cristo Jesus, e neste plano não é um plano de contingência, tipo, Deus não tem plano B. O plano de Deus não fracassa em hipótese alguma. E aí... Deus não reage. Deus não reage, né? Deus não reage. Agora, assim, no sentido de que o diabo, alguém faz alguma coisa, aí ele vai para resolver aquela situação, né, faz um plano, um projeto. Não, ele, na verdade, ele já tinha um plano estabelecido, né? Isso. E tudo vai se concretizando conforme a soberana vontade dele. Isso. Isaías 46 fala que ele chama as coisas, ele conhece o fim desde o princípio. Quer dizer, não há como qualquer coisa surpreender a Deus. Então Israel está nesse plano de Deus, né? Israel
deveria ser testemunho de Deus a O- todas as O nações. plano, desde o início, era esse, né? Era que Cristo fosse proclamado a todos os povos, né? Exatamente. Agora, os meios aí envolvem Israel. Os meios envolvem Israel, a história de Israel, o estabelecimento da nação. O texto que nós lemos aqui, de Deuteronômio e do Êxodo, sobretudo de Deuteronômio, falando que o povo seria uma nação eleita, Uhum. o povo seria um povo de sacerdote, né? Um Isso. sacerdócio real, quer dizer, é rei e sacerdote ao mesmo tempo, e uma nação santa. Nota que coisa incrível, porque Pedro resgata esses conceitos dados a Israel para a igreja. Guarda isso, porque isso é para a próxima lição, é verdade. onde vai apresentar de fato esse desdobramento do plano de Deus em Israel, já agora voltado para a igreja. Mas Pedro usa, na primeira epístola, acho que é capítulo 2, versículo 9, ele apresenta essas mesmas designações dadas a Israel, ele apresenta para a igreja. Olha só, nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido e tudo mais. Então ele usa a mesma conceituação. Então esse é o povo, né? Na lição, o nosso comentarista deixa aqui que o Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. E dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus em todas as nações, né? Os israelitas deveriam ser uma testemunha de Deus às nações. Ou, como já é dito também na Bíblia, luz para os gentios, né? Luz para as nações. Era o que Israel deveria ser. Muito bem. E, assim, Luiz Carlos, só queria fechar esse subtópico com esse texto de Isaías, né? Que eu acho assim, muito apropriado. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Aqui, vós sois as minhas testemunhas, era o papel de Israel. Era o chamado de Israel. Eles foram chamados, escolhidos para esta finalidade, né? É por isso que o povo deveria se distinguir de todas as nações desde sempre, né? O propósito de Deus não era constituir um povo elitista, né? Não era esse o propósito de Deus, né? Embora Israel pensasse dessa forma, a mentalidade nacionalista dele fosse essa, né? Que é visto lá em Jonas. A ideia é fazer desse povo uma testemunha, né? Um exemplo, um modelo daquilo que o homem deveria ser, né? Então, não era o povo em si, a sua língua em si, mas como Deus se revela no seu povo, o seu caráter é manifesto na conduta do povo, e assim as nações conheçam a Deus através do modus operandi do povo. Então, vocês seriam testemunhas de quem é o Senhor. Então, o ideal era esse. Mas é uma grande distinção entre o ideal e o real, né? Aí, no segundo subtópico, ele vai falar sobre a falha de Israel, né? O que aconteceu com Israel? Ele nos aponta aqui que Israel se contaminou com as religiões pagãs vizinhas, né? Isso. Ele também colocar o foco mais na identidade racial e nacional, esqueceram desse chamado, dessa missão, né? Ou seja, em detrimento da sua identidade espiritual, relativizaram a aliança com Deus. E ele não deixou de ser, porém, uma bênção para as demais nações, né? É verdade. Então aí, o que você aponta para nós sobre a falha de Israel? Pronto. O nosso comentarista aponta pelo menos 2 pecados muito graves, né? Eles se contaminaram com as religiões pagãs, os povos vizinhos, e se preocuparam muito com a identidade racial e nacional. O que parece uma coisa que não parece harmonizar, né? Como eles podem se preocupar tanto com a identidade racial e nacional, né, deles, enquanto que, ao mesmo tempo, eles se contaminam com as religiões pagãs, né? Parece uma coisa que é incompatível, né? Mas é isso que o pecado faz mesmo. O pecado, ele enlouquece o indivíduo, né? Ele tira dele toda a sua sobriedade. Lembra de Paulo falando lá em Romanos capítulo 1, né? Achando-se sábios, tornaram-se loucos, né? E aí, esses são os pecados adotados aqui pelo povo. Uma sugestão que eu quero dar, de alguns textos que são vistos aqui, por exemplo, Juízes capítulo 2, versículos, não vou ler todos, mas só apontar 2 versículos do capítulo 2, mas a referência mesmo para os irmãos estudarem é do verso 7 até o verso 23. Mas só enfatizar aqui, do verso 8,
Do 8 ao 10, por exemplo. Ele diz assim: e faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo de sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia ao Senhor, tampouco as obras que fizera a Israel. Então, isso aqui é um resumo, mas o texto se estende do verso 7 ao 23, onde mostra a conduta do povo de Israel, já depois que chega na terra de Canaã, na época das conquistas. Cerca de uns 200 anos Exatamente. Depois, né? Então, a esse povo aqui, nós temos 3 gerações, né? O que fica uma verdade espiritual gravíssima, que é preciso apenas 3 gerações para se desviar completamente uma nação. Né? Só 3. Você vê a geração representada por Josué e Caleb, que eram homens que saíram do Egito, eles conheciam ao Senhor e conheciam as obras do Senhor. Esse era Josué e Caleb, representado por eles. Eles estariam como que sentados na cadeira de Moisés. Né? Se eu colocasse, eu acho que um pregador fez isso aqui no Brasil há tempos atrás, mas eu não assisti, eu ouvi falar. Ele colocou 3 cadeiras e ele falou: aqui é a cadeira de Moisés, né? Ele falou de uma cadeira de indivíduos que conheciam a Deus. Não, a cadeira de Abraão, de Moisés, conheciam a Deus e as suas obras. A segunda cadeira é a cadeira desses que nasceram no deserto. Eles conheciam algumas maravilhas de Deus, mas conheciam muito mais de ouvir. Eles ouviam seus pais, os seus avós falarem sobre Deus. Mas eles mesmos não tinham experiências pessoais com Deus. E essa geração, essa segunda geração, ela foi incapaz de testemunhar para a terceira geração. O que levou a terceira geração a ser caracterizada por uma geração que não conhecia nem ao Senhor e nem as suas obras. O que sobra disso é o que está aqui em 2 versos de Juízes, capítulo 17, verso 6, e o último capítulo, o último versículo de Juízes, capítulo 17, verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. No capítulo 21, versículo 25, é o último versículo de Juízes, termina dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Então, essa é a conduta que vai crescer no meio do povo de Israel, vai se desenvolver, ao passo que o povo vai repetir pecados após pecados. Deus vai visitar, e Juízes fala muito isso, né? O povo se corrompia, Deus entregava o povo às suas próprias paixões e aos seus inimigos, o povo cativo clamava ao Senhor, Deus enviava juízes para libertá-lo, o povo se convertia, mas em seguida o povo pecava novamente. Esse ciclo vicioso, ele vai se manter ao longo da história de Israel. Ao passo em que o povo vai cair no cativeiro, assim, quando o povo se divide, 722. É bom pontuar, Luiz, né? Que houve também momentos de reavivamento. Houve, né? Houve períodos, né? E período Deus de também Josafá, de Ezequias. No período de Davi também. De Davi. Né? Agora é importante também dizer que Deus levantou seus missionários, que eram os profetas, né? No meio do povo, né? Na própria nação. O que é uma coisa que, Sim, de certa forma, é tanto uma realidade para aqueles dias, né? A necessidade de Deus levantar pessoas para pregar as boas novas do reino de Deus ao seu próprio povo naquele tempo, o que não é diferente nos nossos dias da igreja do Senhor, que muitas vezes precisa de que o Senhor levante homens para pregar o evangelho aos crentes. Para trazer, no caso de Israel, era para trazer o povo de volta à aliança, para trazer o povo de volta à aliança. E assim evitar o juízo. Exatamente. Mais Israel. Agora sim, no terceiro subponto deste tópico, nós vamos ter que, assim, não se perdeu de todo, né? Assim, a vocação de Israel, eles deixaram uma contribuição, um legado. É verdade. O nosso comentarista encerra o segundo dizendo, né? Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser uma bênção para as outras nações. Pronto. E aí ele começa o terceiro subtópico exatamente com essa deixa do segundo. Exatamente. Né? Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as outras nações. Né? Isso. E aí eu queria que você, já está aqui expresso, mas que você pontuasse melhor.
essa contribuição dele no que é relativo às escrituras, né? Pronto. Para ser um pouco mais abrangente, a Israel, ele, apesar de ter falhado ou fracassado, por assim dizer, no propósito de ela ser luz para os gentios, né? Talvez seja uma palavra muito forte, mas é mais ou menos isso que é expresso pelo próprio apóstolo Paulo, né? Então, o que acontece? Israel não fracassou e não deixou de ser o povo de Deus. Eu vi esses dias, sobretudo esses dias que estamos vivendo, algumas pessoas, sobretudo de outras linhas teológicas, falando que eu vi um camarada muito conceituado dizer assim, Israel não apita mais nada, né? Ou outros questionando, dizendo que Israel não é o povo de Deus, o povo de Deus é só a igreja. O que são expressões equivocadas, né? Eu acho que ainda é muito sóbrio as palavras do Charles Spurgeon quando disse que a igreja do Senhor Jesus Cristo deveria ser o último povo na terra que levantaria qualquer tipo de impropério contra o povo de Israel, né? O último povo na terra. Então, não. A Bíblia deixa muito claro que o povo de Israel é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. E o povo de Israel continua sendo o povo de Deus. E a eleição de Israel é uma eleição instrumental. Deus a levantou como instrumento para usar o povo de Deus para um propósito, para uma finalidade. Então Deus escolheu Israel para pelo menos 3 coisas. Para se revelar ao mundo, e isso ele fez. Quer dizer, volta àquela questão que a gente aprontou no primeiro subtópico. Deus não fracassa em seus planos. Entendeu? Deus não fracassa em seus planos. O homem, ele pode ser inadequado em sua resposta ao projeto de Deus. O homem em si, ele é inadequado. Ele é falho. Mas isso não significa que Deus planejou e está à mercê do homem e ele pode fracassar ou não. De jeito nenhum. Deus não fracassa. De modo que Deus escolheu Israel para 3 propósitos. Se revelar ao mundo, abençoar o mundo e salvar o mundo. E Israel acaba conseguindo atingir esses 3 propósitos, apesar de Israel. Por quê? Porque através de Israel, Deus se revela ao mundo. Nós temos os manuscritos, nós temos a lei, nós temos as alianças, né? O Antigo Testamento inteiro, como é que se diz? O zelo deles em escrever as escrituras, em preservar o conteúdo. Tudo isso acabou legando a todos nós o livro santo, a Bíblia, o livro de Deus. Ou como dizia Spurgeon no sermão dele, a Bíblia, o Deus dos livros. Entendeu? Então, de certa forma, também abençoou o mundo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De alguma forma, Israel abençoa o mundo inteiro. De que maneira também podemos observar isso? Se você observar, as melhores constituições das nações do mundo têm como fundamento as leis de Israel, a lei do Senhor, os mandamentos. Quer dizer, o código de norma e de ética no que tange ao julgamento de uma pessoa, tudo isso aprofunda as influências nos códigos mosaicos, na maneira de julgar, né? As sinagogas, o sinédrio, tudo aquilo dali. Uma vez eu estudei a fundo mesmo como eram feitos os julgamentos de uma pessoa por um crime. Mas é um processo tão grande e o coração do sinédrio, o coração do lema do sinédrio o sinédrio existe para salvar vidas e nunca para destruí-la. Você vê o tanto de critérios que eram feitos para preservar a vida de um ser humano, é uma coisa fora do comum. Então, de certa forma, Israel abençoou o mundo. E salvar o mundo, que é a terceira coisa que eu apontei, nós vemos isso por Israel. Ainda assim, por ser o povo de Deus, é através dele que o Senhor levanta um Salvador, um Redentor para a humanidade. A nação que assim serviu, né, de berço para o Cristo, né? Então é realmente um grande legado que Israel nos deixou e nós não podemos ignorar, né? Isso, exatamente. Até eu estava pensando esses dias que assim muita gente bate muito em Israel, a igreja, né? Aí quando Paulo vai ali no 1 Coríntios capítulo 10, ele fala, né? Não quero que vocês ignorem que todos aqueles que saíram lá do Egito passaram pela nuvem, passaram por Moisés, foram batizados na nuvem, né? No mar, em Moisés. Aí lá embaixo ele diz, mas olha, quem está em pé, cuidado para que não caia. É relativo a isso, né? A igreja olhando para Israel, porque eles falharam, porque eles não cumpriram, porque eles não foram fiéis. E nós?
precisamos olhar e cuidar, né? Para que nós também não falhemos. É verdade. Porque nós somos o povo escolhido, nós somos o povo de Deus. Eles também, né? Eles também se gabaram disso. A questão é o que estamos fazendo com essas realidades, né? Isso. Quer dizer, será que não estamos negligenciando? Quer dizer, tantos princípios espirituais que temos ali no Novo Testamento revelado a nós, e talvez o escritor de Hebreus, o que ele disse lá para aquele povo, ele poderia escrever hoje para nós. Quando ele disse, era para vocês serem mestres, mas eu tenho que voltar para os princípios elementares da fé novamente. Vocês deveriam ser mestres, estar conduzindo a outros. Então, eu acho que a gente tem que ter muito temor e tremor quando levantarmos um dedo acusatório contra o povo de Israel. Meus queridos, vocês estão gostando? Esperamos que sim. Por favor, né, faça um comentário, curta esse vídeo, compartilhe, faça ele chegar para mais pessoas. Nós estamos aqui estudando, é um estudo, né, que estamos fazendo, e esperamos que você esteja também estudando e aprendendo aí do outro lado. Então, Luiz Carlos, vamos para o segundo tópico. O título é o seguinte: o amor de Deus para com outras nações, né? E a gente precisa entender que essas lições, o foco delas, né, tem esse propósito de nos chamar a atenção para isso, que era desde o início que Deus queria que as outras nações, não foi uma coisa só do Novo Testamento. Aí ele começa dizendo aí sobre esse autor, Johannes Blau, eu acredito que seja assim o nome, é um missiólogo, né? Ele escreveu uma obra de missões para missões, em que ele diz que desde o início Deus mantinha os olhos em todas as nações e povos, né? Ele vai nos dizer que isso fica bem evidente nos capítulos de 40 a 55 de Isaías, principalmente capítulo 55, né? A vós todos que tendes sede, vinde às águas, né? Aquele versículo é um chamado à salvação, é um convite à salvação, né? Muito bonito. Também ele vai nos exemplificar na história de Elias, enviado até Sarepta, a casa de uma mulher viúva, no livro do profeta Jonas, nos livros proféticos, né? Então, a preocupação divina com as nações é clara no Antigo Testamento. E aí, irmão Luiz Carlos, o que você tem a nos dizer? Os olhos de Deus estão mesmo sobre todos os povos? Olha, para começo, eu gostaria de ler o Salmo 117. Pronto. Todo o Salmo 117. Olha só. É muito extenso. Louvai ao Senhor, todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Isso é todo o Salmo 117, são 2 versos apenas, mas você vê aqui os olhos de Deus voltados para as nações por meio de Israel, quer dizer, como se fosse Israel, fosse o meio sobre o qual Deus olha as nações. Deus quer enxergar as nações e quer usá-la, o povo dele, o povo eleito, para ser luz aos gentios e conduzir sua mensagem a outros povos. Se não tem uma noção, todos os povos tinham o seu tipo de adoração e as suas divindades. Só que eram muito tribal, né? Como diz aqui a teologia bíblica de missões, ele fala que a adoração vista no meio dos povos era sempre tribal, quer dizer, cada tribo tinha a sua divindade e tudo, e eles não necessariamente tinham nenhum encargo de conduzir a sua crença e influenciar outros povos. A única nação na Terra que tinha esse encargo, por parte de Deus, determinação divina, era o povo de Israel. O encargo de fazer da fé em Israel ser um meio sobre o qual essa fé fosse transmitida a outros povos. Nós temos que lembrar que o enfoque das 4 lições aqui volta para um único personagem principal, o maior missionário de todos, o próprio Deus. É Deus buscando congregar os seus filhos que foram dispersos desde a queda. E ele está usando um povo escolhido para trazer a salvação e conduzir os seus filhos de volta. Então, nós temos aqui, esse texto aqui, foi um dos textos mais belos que eu vi da lição, que é Isaías 52, 10, que é apontado aqui pelo nosso autor. Olha que maravilha de texto. O Senhor desnudou o seu braço,
perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Olha que maravilha. O Senhor desnudou, né, o seu braço. É quando você está com arregaçou as mangas, né? A ideia de que Deus manifestou as suas obras maravilhosas, de modo que todas as nações olharam as obras de Deus, se maravilharam e glorificaram. Então, veja que Israel não é o único povo de Deus. Não é o único povo de Deus. Uhum. Isso parece novo, né? A igreja é o povo de Deus. Mas não só Israel e a igreja. Olha o que diz Isaías 19. Olha o verso Isaías 19. Todo o capítulo fala disso, mas vou destacar os últimos versos. Diz assim, verso 24, que diz assim: naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, a minha herança. Uhum. Tá vendo aí? Então Deus pode ter 2, 3, 4, 5 povos. Ele é dono de tudo, é soberano sobre tudo. E desse modo ele está mostrando, estendendo o seu braço de misericórdia, não só a Israel, mas através dela, está estendendo a outros filhos espalhados pelo mundo. E aqui, em Isaías 19, ele está estendendo a sua redenção ao Egito e à Assíria. Uhum. Que maravilha, né? Amém. Bom, Luiz Carlos, ele vai nos trazer 2 exemplos, né, que é o de Elias indo a uma terra estrangeira, apesar de ser próxima ali de Israel, mas já era fora do território, né? E de Jonas indo mais longe, mais distante. Mas a gente, assim, tem outros textos na Bíblia, outras histórias, mostrando também esse envolvimento, né, de pessoas estrangeiras, tá certo? Que abraçam a fé no Deus de Israel, né? Nós temos a história de Naamã, a cura dele, né? Temos outros episódios. E Deus usou uma menina, né? Deus usou uma missionária, que ela foi levada cativa. Poderia ser até incluída aqui na história, né? É verdade. Poderia ter sido incluída, aliás, na lição, no estudo, né? E há muitas outras. Raabe, ali, é linda aquela história de Raabe. Está sugerido na capa da lição, né? Na capa dessa lição, que é ali o tecido escarlate, né? Na janela. E ela dá testemunho, dizendo, enquanto o povo está pensando sobre como é que está a reação de Jericó, e Jericó era uma cidade fortaleza, uma cidade fortificada, ela dá testemunho que o povo da terra de Jericó, eles estão todos tremendo diante dos feitos de Deus através de Israel. Muito bem. Mas vamos nos ater aqui ao que o escritor, nosso comentarista, ele nos apresenta, né? Então ele vai nos trazer a história da viúva de Sarepta e o profeta Elias. Apresentar aqui um mapa, né, para que as pessoas possam entender o contexto geográfico, onde ficava Sarepta, né? Aqui é o território de Israel, mais abaixo, né, que é o Carmelo, aqui é o Mar da Galileia, né, que ainda não se chamava assim, mas já Sarepta fica no território da Fenícia, né, no sul de Sidom, tá certo? Só para que as pessoas saibam que já era fora do território de Israel. Parece que Jesus foi para ali também, né? Aí tem uma mulher Ciro-Fenícia que vem ao encontro dele. Rapaz, as histórias, né, casam, né? Assim, bem, Jesus Pronto. E assim, eu vou evitar comentar e você vai nos dizer, né, o que Elias foi fazer lá, resumir a história e vai também apresentar ali de que forma aquela viúva ela vai fazer uma declaração no final, né, que é como se fosse uma declaração de fé no Deus de Israel. Na verdade, o Elias é um profeta praticamente anônimo, né? Ele é levantado ali por Deus. Nós sabemos muito pouco sobre ele, além do pai e tudo. E o Senhor levanta ele é nomeado por Israel, e tido por Israel como um dos príncipes dos profetas. Talvez por conta desse comissionamento que ele teve logo de início, pioneiro nessa forma de se levantar com uma denúncia forte ao povo, né? Essa forma dele atuar. E a maneira como Deus usou ele. Muito zeloso. E a maneira como ele atua. Como, né? Ele mata os profetas de Baal, ali é o zelo extremo, né? Se você levar em consideração, ele matou
quase 1.000 pessoas ali. Eu acredito que ele teve a ajuda do povo, Sim. na euforia do povo, e tudo mais. E a profecia dele de que não iria chover, muito contundente. 3 anos e meio a terra ficou sem chuva, e é um povo que vivia disso, vivia da produção agrícola, né? E o Deus que estava sendo ali implantado em Israel, o falso Deus Baal, né? Era dito que era um Deus da fertilidade, da abundância, da né? abundância, né? Então, se vocês vão adorar ele, que ele lhes dê, né, o mantimento. Então, é tremendo. E ele é levantado nesse contexto. O contexto em que o profeta está em Querite, né, sendo sustentado ali por corvos, é o contexto onde o povo já está padecendo com um período de seca muito intenso, muito intenso. E o ribeiro seca. Não tem chuva, então o ribeiro vai secando. Quando vai secando, é incrível como nós vemos aqui, já no versículo 9, Deus falando: levanta-te e vai-te a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Deus ordenou a mulher viúva que sustentasse Elias. Você vai para o texto achando que é uma viúva rica, né? Não é uma mulher que está apanhando gravetos para fazer um bolo, comer e morrer. Elias pensou, rapaz, agora eu vou para um lugar de abundância, uma viúva rica vai me sustentar. Exatamente. Mas Chega observa que quando ele chega lá, ele encontra uma mulher que está sofrendo as mazelas da seca. E essa mulher não conhece a Deus. Ela não conhece a Deus. Ela recebe o profeta, ela crê na palavra do profeta, faz um bolo primeiro para ele, e ali o profeta começa tanto a viver da providência de Deus na casa daquela mulher, como aquela mulher passa a ter a providência de Deus. O texto se segue, a mulher vai ter, o filho dela vai morrer, o Elias vai ser usado por Deus para a ressurreição da criança e tudo mais, a milagres, a abundância, a fartura, que não faltou mais a comida daquela mulher desde que Elias chegou ali e desde que a mulher se dispôs a atender ao chamado de Deus ali, para servir aquele profeta. O texto encerra, depois da ressurreição do menino, o testemunho da mulher, verso 24, nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então ela conheceu a Deus e ela conheceu que a palavra de Deus na boca de Elias era verdade, portanto Elias era um homem de Deus. Professor, guarde esse princípio que está aqui inserido na história de Elias. A lição, ela não busca fazer com que os professores se detenham na história dessa narrativa aqui por muito tempo. É verdade. Mas vai ser profundamente enriquecedor para a sua vida e talvez até para o seu aluno, dependendo da maneira como você vai apresentar isso. Mas essa expressão, a palavra de Deus, na vida de Elias é imprescindível. Você vai ver que quando ele está indo na casa de Acabe, no meio de um conclave, e fala acerca da chuva e denuncia a casa de Acabe, ele está indo conforme a palavra de Deus. Ele vai para Querite, e lá em Querite é sustentado por causa da palavra de Deus. Ele vai para a casa da viúva, e na casa da viúva ele é sustentado e abençoado por causa da palavra de Deus. Você vai ver vários momentos na vida de Elias, esse enfoque no Elias que anda na palavra de Deus. A única vez que Elias não anda na palavra de Deus, ele começa a se desesperar e se desespera da vida. Então ele foge. Então isso é um enfoque muito profundo aqui. Mas o enfoque mesmo, principal da nossa lição, é mostrar como Elias vai a uma mulher estrangeira, para fora, para além, ali das fronteiras de Israel, e por meio dessa ida, ele serve como uma testemunha de Deus para aquela mulher, e aquela mulher ganha. O próprio Cristo dá testemunho dela, né? Fala dela. Então, você vai ver que ela é ganha, a casa dela. A maior bênção, coloquei aqui, né? A maior bênção daquela mulher foi receber a fé em Deus. Foi receber a fé em Deus e ter a sua casa abençoada pelo Deus de Israel. Uma coisa interessante que eu vejo aqui, irmão Luiz Carlos, é que essa declaração dela, né, é que ela conheceu o Deus de Israel através de Elias. Isso. Né? Então, assim, é muito importante aqueles que são os portadores da mensagem do Evangelho, né, eles possam verdadeiramente estar coerentes, estar em sintonia com a palavra, com a verdade,
porque o mundo vai conhecer a Deus, vai conhecer a salvação em Cristo através de nós, através verdade. daqueles que pregam o Evangelho, né? Então, mas isso é refletido na vida, no exemplo, né? No testemunho, em todas as coisas que realmente compõem a vida de um cristão, de uma pessoa que crê em Deus, né? Exatamente. Então, dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. É bom entender também, só mais um pouco aqui, que o Israel perdeu o seu poder de influência sobre as outras nações. Ele aqui estava sendo influenciado, né? Mas mesmo assim nós vemos alguém como Elias, e havia outros, Deus vai dizer para Elias, né? Que houve 7.000 joelhos que não se curvaram a Baal. Exatamente. Que também, né, estavam, de certa forma, influenciando a outros a permanecerem fiéis, né? E no caso de Elias foi até mais longe para uma outra nação. Exatamente. O Spurgeon diz que a igreja atrai o mundo não pela semelhança, mas pela diferença, né? Então, enquanto Israel está se assemelhando ao mundo através da adoração idólatra a Baal, né? Israel não detém a bênção de Deus, né? Em instância alguma, Israel está sendo abençoada de maneira nenhuma. Mas a casa de uma viúva, no meio daquele caos, né, instaurado pela seca, a casa de uma viúva é abençoada exatamente por conta do testemunho de um homem de Deus, né? Muito bem. E uma coisa mais... eu quero passar para outro ponto, mas sempre vem alguma coisa que é importante frisar, né? Deus manda Elias, não foi para a nação toda de Tiro, a cidade de Sidom, né, a Fenícia toda, mas Deus manda para a casa de uma pessoa, né? Então, de uma mulher. É interessante isso, como Jesus também ali no poço de Jacó, né, deu atenção a uma mulher, parou suas atividades e se demorou ali conversando com ela, até que aquela mulher foi salva também. Exatamente. Né? Às vezes a gente pensa que isso é para pregar para as multidões, a gente quer ser o pregador das multidões, né? Mas, na verdade, assim, a missão de Deus, ela é bem peculiar para cada situação, para cada contexto, para cada pessoa, né? Nós vemos Filipe ali pregando para um homem numa estrada deserta. Depois de ter pregado para uma multidão. Para uma multidão. Né? Vamos para o outro exemplo, que é o de Jonas. Jonas eu acho fantástico, né? Porque ele se assemelha muito às missões modernas, né? Isso, um homem exatamente. Que vai para uma missão transcultural, de fato, assim, para uma grande cidade, né? É o primeiro missionário transcultural. Transcultural, no sentido mais direito, pleno, né? No sentido mais pleno. Então, nós temos Jonas, um dos poucos, aqui eu não botei ali no nosso slide, mas um dos missionários bíblicos aos estrangeiros, né? Então, aí, missionários assim, num sentido bem nosso, bem atual. Então, é tanto que o tema do livro de Jonas é a misericórdia de Deus para com todos os homens, né? O tema do livro do profeta Jonas. É interessante que o enfoque do Antigo Testamento, no trabalho missionário de Deus, né, no trabalho missional de Deus, o enfoque da palavra, se nós pudéssemos resumir, é misericórdia, né? Misericórdia. E quanto que no Novo Testamento é graça. É a mesma palavra. Mas... né? Um enfoque. Aí Jonas ele foi enviado para Nínive, a ordem específica é vai, levanta-te, né? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, né? Porque a sua maldade tem subido até mim. E ele tinha a missão de advertir, ele tinha uma mensagem, não era uma mensagem fácil, não era uma mensagem boa. Era uma mensagem de arrependimento, né? Deus mandou Jonas para o coração do povo mais perverso, né? Era uma das nações mais poderosas naquele tempo. Poderosa, é verdade. A Síria era uma nação perversa, cruel, imoral, conforme o profeta Naum vai dizer lá adiante, né? O profeta Naum ele vai fazer uma denúncia. Muito bem, irmão Luiz Carlos, comente aí para nós sobre Jonas, o que nós precisamos enfatizar, né? O que nós temos a dizer aí. Jonas é o primeiro em muitos aspectos, né? O primeiro profeta transcultural, ele é o primeiro profeta a desobedecer a Deus. Todos os profetas, eles, de certa forma, eles podem até se sentir inadequados, né? O sentimento de inadequação é um sentimento muito comum diante do encargo de Deus. Quando Deus aparece a Jeremias é um exemplo, né? Senhor, quem sou eu? Não sei falar, eu sou uma criança. Não é porque ele era um menino de 10 anos. É porque ele se sentia profundamente inadequado para um encargo, né? Com o chamado de Deus vem também
a capacitação, a graça. Mas o homem em si, ele se sente inadequado. Jonas sequer teve tempo de se sentir inadequado para um encargo de Deus. Ele se opôs à palavra de Deus. Agora, não é porque Jonas não necessariamente não conhecesse algum aspecto de Deus. Jonas conhecia um aspecto muito profundo de Deus. Agora, ele era um homem extremamente nacionalista. Uhum. Ele tinha uma rixa terrível com os ninivitas, exatamente por serem um povo muito perverso, né, por ser um povo muito ruim, um povo muito mau. Então, ele conhecia a Deus e conhecia o povo de Nínive. E por conhecer a Deus, ele disse assim, eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Eu sei que o Senhor é bom. Se aquele povo se arrepende, o Senhor vai salvar eles. Então, a dificuldade de Jonas era essa. É o primeiro missionário que não queria que o povo fosse salvo, né? Outra coisa, Jonas é o primeiro e talvez o único missionário que vê o resultado de seu trabalho sair perfeito, 100% perfeito. E ele fica insatisfeito com isso. Você vê que o povo da cidade todinha, do maior ao menor, todos eles se convertem, por assim dizer, né? Se arrependem e jejuam e se humilham perante o Senhor. Então, foi uma mensagem de 100% de sucesso. E Jonas ficou descontente com o resultado próspero, né, de sua atividade. Então, a primeira vez o resultado de seu trabalho e ele fica insatisfeito. Jonas fez de tudo para fracassar. Fez de tudo. Ele se é para Nínive, ele vai para Tarsis, ele se esconde no fundo do navio, ele faz de tudo para não ir. Aí Deus, você viu, pronto, a única vez que Jonas, de certa forma, obedece a Deus, ele obedece a Deus, mas ele faz com profunda insatisfação. Ele tinha um espírito indignado, ele tinha falta de preparo e ele tinha um sermão medíocre. O sermão, ele sequer tinha um sermão para pregar para o povo de Nínive. Ele não tinha uma mensagem com começo, meio e fim, com apelo, introdução, ele não tinha uma retórica para aquele povo, ele não tinha um poema para recitar, ele não tinha versículos para recitar, não tinha nada disso. Em 40 dias, né? Em 40 dias, Nínive será subvertida. Era essa a mensagem dele, de ponta a ponta da cidade. Ele fazia porque ele queria ver a desgraça mesmo do povo. A iniciativa de jejuar e de se humilhar foi iniciativa do povo. Né? Ele não deu nem a receita do perdão, do arrependimento, né? Você estudou homilética, você sabe que uma das coisas imprescindíveis da mensagem, e ela não é necessariamente uma mensagem completa, se não tiver isso, é a aplicação, né? O que eu vou fazer com aquilo que eu ouvi? Jonas fez questão de não fazer nenhum tipo de apelo, nenhum tipo de aplicação na mensagem. Ele queria que tudo fracassasse. Mas ele teve sucesso em tudo. O resultado final é sucesso. Porque a coisa não depende do homem. Não é verdade, né? O que Deus Às vezes a gente tem aquela receitazinha tudo pronto e acha que é por causa disso, por causa das nossas estratégias, por causa disso, que vai dar tudo certo, que vai ser um sucesso. Mas não é. É quando Deus quer que a coisa aconteça, né? Exatamente. Aí acontece, porque a vontade dele, ela é soberana, ela se sobrepõe a tudo, né? Uma outra coisa, irmão Josué, que a gente precisa destacar nas características do livro de Jonas e da mensagem dele, é que ele é um modelo também do tipo de emprego que há na mensagem do Evangelho, da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, ela, de certa forma, antes de ser boas novas, o evangelista apresenta as más novas, né, as más notícias. Então, a mensagem do Evangelho não é uma lista de beatitudes, né? Se você aceitar Cristo, você vai receber uma casa nova, um carro, isso, aquilo outro. Não é isso. É a mensagem de que há um Salvador. E se há um Salvador, é porque alguém precisa de salvação. Por que precisa de salvação? Porque o homem está em pecado. Então, há uma série de mensagens negativas antes da mensagem positiva das boas novas. E Jonas, ele acaba sendo um retrato... As joias contra o fundo negro. Isso. Eu aprendi. O fundo negro ali, aveludado, para que apresente a joia da bendita salvação. Então, Jonas apresenta esse critério, arrependa-se, né? Sequer ele fala da arrependa-se, né? Mas ele fala do juízo de Deus, né? Do juízo de Deus. Só para complementar e a gente finalizar esse terceiro ponto, irmão Luiz Carlos, nós temos aí que o nosso comentarista, ele faz uma citação do que está na Bíblia de Estudos Pentecostais, né? Sim.
foi um dos despertamentos mais notáveis da história, porque todos se arrependeram com jejum e oração, né? Uhum. Então, realmente, assim, foi um grande despertamento, um grande reavivamento, vamos usar esse termo, embora não seja bem adequado, mas, assim, você vê mais de 120 mil pessoas, né? Ou quase 120 mil pessoas, que o livro de Jonas diz, que havia ali em Nínive, né? Então, se arrependeram até os animais, né? Até os animais. Inclusive, no versículo que finaliza o livro de Jonas, no capítulo 4, versículo 11, né? Que Deus teve misericórdia até dos animais. Porque até os animais jejuaram, né? Até os animais foram obrigados a ficar sem se alimentar. Sem sua ração. Então, a cidade não foi condenada. E Jonas ficou indignado, né? Ficou enraivecido, e Deus perguntou: é razoável essa tua ira, né? O último verso, né, que é tão marcante, né? Isso. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita da sua mão esquerda, e também com muitos animais. Deus fez questão de enfatizá-los, né? Exato. E a grande ênfase do livro é a misericórdia de Deus. É Deus enxergar a miséria do homem sob a perspectiva do próprio homem, né? A misericórdia. Deus teve misericórdia daquele povo e os redimiu. Deixa só uma curiosidade para os professores, para os irmãos que estão assistindo. No livro de Jonas, é curioso que Deus fala ao mar, Deus fala aos peixes, Deus fala aos marinheiros e todos estão ali em obediência. Né? Deus fala aos ninivitas e estão em obediência. O único a quem Deus fala e ele se indispôs contra Deus é o homem, é o Jonas. É o Jonas, profeta, que era profeta de Deus. Outra coisa interessante é que Jonas, ele aparece lá na história, nos livros históricos, né? Depois de Eliseu, logo em seguida, a morte de Eliseu, aí ele é citado, né? Como um profeta e tal, né? Importante que, às vezes, a gente esquece e pensa assim, uma coisa muito isolada a respeito de Jonas, né? Uma pessoa solta no tempo e no espaço. Não, na verdade ele está ali. Elias, depois Eliseu, Jonas, né? Isso, está ali. Que também, contexto, né? Ele também foi profeta no reino do norte. Isso. Em Israel. Muito bem, irmãos, nós concluímos aqui o nosso segundo ponto. Graças a Deus está uma bênção esta nossa conversa, este nosso bate-papo. Mas eu gostaria de, mais uma vez, pedir a vocês para que se inscrevam em nosso canal, curtam, né, compartilhem e também que comentem. Coloquem aí o que vocês estão achando sobre o nosso trabalho que estamos fazendo. E nesta aula, neste encontro, nós estamos nos aproximando também do Dia do Professor, no próximo domingo, Luiz Carlos, né? Agora, dia 15 de outubro, é o Dia do Professor. Desde já nós queremos parabenizar todos os nossos professores, todos os nossos irmãos que são professores, que participam conosco deste projeto do nosso canal. E a gente traz aqui uma novidade, irmão Luiz Carlos, né? Este é o livro de apoio, tá certo? Deste trimestre, né? E a gente vai fazer um sorteio, pessoal. Esse sorteio vai participar dele todos os irmãos que são inscritos em nosso canal, mas que façam agora, neste vídeo, um comentário, né? Coloquem uma palavra, deixem uma mensagem, falem do que estão achando, do que estão gostando, falem que gostariam de participar deste sorteio, tá certo? Os irmãos de Maracanaú, que moram aqui próximo a nós, se for sorteado, nós vamos entregar pessoalmente. E os irmãos de outras cidades, a gente vai fazer o Pix, tá certo? Custa R$20, R$19 e alguns centavos. Nós vamos fazer um Pix de R$20 para a chave Pix que você nos enviar, se você for o sorteado. Na próxima... É bom que os irmãos se identifiquem no comentário, né? Sim. Porque às vezes é um dia que a pessoa está usando, não traz uma identificação, a gente não sabe quem é, mas se identifica. Muito importante dizer isso. Você vai colocar o seu nome, né? Em vez daquele codinome que a pessoa que o Luiz Carlos usa aqui, nickname, né? Tá certo? Você vai colocar o seu nome mesmo para que a gente saiba. E aí a gente vai entrar em contato com você pelo seu comentário e nós vamos mandar para você o Pix, para você comprar o livro, adquirir o livro,
ou se for de Maracanaú, nós estaremos entregando pessoalmente. Isso. Bom, enfim, irmãos, chegamos ao nosso terceiro tópico, que traz como título Alianças entre Deus e a Humanidade no Antigo Testamento. Há uma frase que diz, até um hino, né? Deus de alianças. Deus de promessas. Deus de promessas, né? E, na verdade, o nosso Deus, ele sempre buscou o homem se aproximar, se revelar, né? E firmar contratos, né? Termos para que ele pudesse demonstrar sua misericórdia. O primeiro subponto traz como título geral Alianças de Deus, né? Então, aí, primeiramente, nós precisamos voltar ao contexto da queda, né? Que afetou toda a criação e submeteu todos ao pecado, né? E, porém, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão, né? Foi a iniciativa divina ao procurar o homem caído no Éden e depois, né, com outras pessoas que vão surgindo na história. Ele estabeleceu alianças. Aí o nosso comentarista vai dizer que há dois tipos de alianças, né, que são as alianças condicionais e as incondicionais. Tá certo? O que você teria, irmão Luiz Carlos, a comentar neste subponto? Primeiro, a expressão aliança, no hebraico é berit, ela tem a ver com... Eu até botei colocou, né, berit, barat, né? Isso. Cortar, lapidar, uma aliança. A ideia é um acordo entre duas partes, né? Um acordo entre duas partes em que elas estão relacionadas dentro desse acordo, as partes, as condições, os resultados e as garantias, né? Os resultados e as garantias. Então isso é uma aliança, é como Deus faz. A aliança que Deus faz com o homem, o hino fala, né, Deus de aliança, é um termo extraído das escrituras mesmo. A ideia de que Deus é um Deus que faz alianças. A aliança é um vínculo, um acordo entre duas partes, no intuito de estabelecer vínculo, né, propósito, acordo entre ambos. A Bíblia fala aqui, por exemplo, que Cristo é o noivo e a igreja é sua noiva. A ideia aqui não é de um casamento literal, sim, mas a ideia de que estão aliançados em um vínculo relacional perfeito. Deus estabelece a aliança com o fim de usar, por meio dessa aliança, por meio deste acordo, meios sobre os quais ele irá abençoar, proteger e usar esses indivíduos ou essa nação como meios sobre os quais ele vai alcançar outros para participar dessa aliança. Foi assim que Deus se relacionou com o homem, desde o Éden até os nossos dias. Do Éden até Cristo, nós temos algumas manifestações assim que Deus faz, por exemplo, com Noé, né? A aliança de que não destruiria mais a terra por meio de águas, como no dilúvio, a aliança feita com Abraão, a aliança feita com Davi, onde ele diz que da casa de Davi o Senhor suscitaria um reino que nunca teria fim, né? E nós vamos ver várias alianças. É interessante, por exemplo, uma coisa curiosa, quando a gente vai para o livro de Josué, é que Israel acaba fazendo uma aliança sem consultar o Senhor com os gibeonitas, né? E mais tarde Deus pune o povo dizendo que eles não podem quebrar a aliança. Não é curioso que Deus não quer que o seu povo faça aliança com o inimigo, e uma vez que o seu povo faz aliança com o inimigo, Deus diz, vocês não podem quebrar essa aliança. Por quê? Porque Deus não pode estar relacionado com um povo que não tem a capacidade de cumprir com as suas alianças. Deus vai lidar com os gibeonitas. Em um determinado tempo, ele vai lidar com eles. Mas enquanto não, o povo deveria manter o acordo. Entendeu? Porque aquele princípio, né? Sim, sim, não, não, né? Não pode haver sombra, variação. O povo deve exibir o caráter do próprio Deus. Então, um homem se aliancia com uma mulher, ele está vinculado com o propósito de permanecer com ela até que a morte os separe. Isso glorifica a Deus, porque Deus é um Deus de verdade, um Deus de justiça. Né? Entrando aqui numa seara um pouco complexa, né? O divórcio é uma coisa tão... Isso, lá em Malaquias, abomina Deus mesmo, né? Deus abomina o divórcio, exatamente isso. Essa quebra de palavras, né? De compromisso, essa infidelidade. Isso.
é muito má diante dos olhos de Deus, né? Porque Exatamente. ele é fiel, ele cumpre a parte dele, né? Isso, a parte dele no acordo, Ele ele sempre cumpre. E o homem, porém, ele se torna leviano ao quebrar essas alianças, esses compromissos, né? Por Exatamente. isso que às vezes no discipulado eu digo muito, olha gente, vocês que vão se batizar, que estão sendo preparados, precisam entender a responsabilidade, né, do compromisso que vocês estão assumindo. É melhor que você não se batize, tá certo? Do que você se batizar e se desviar. E fazer disso assim como se fosse um simples banho, né? Uhum. Simplesmente sair da água molhado e pronto. Então eu advirto muito quando a gente está preparando, tá certo? Porque exatamente tem que entender que ali quando a pessoa, ao descer as águas, ela oficializa, né, algo Ela que fez está um no testemunho coração. público, né, de Público. sua confissão de fé. Muito bem. Vamos adiante? Pronto. Só enfatizar isso, né? As alianças de Deus. Deus estabelece meios sob os quais ele se relaciona com o homem e utiliza esse indivíduo para a sua glória, para manifestar o seu propósito redentor a outras pessoas. Então, a aliança, ela envolve 4 elementos. As partes, quer dizer, o homem, as nações, ou o homem e Deus. Nós vamos ver, por exemplo, Deus e Abraão, naquela aliança feita, né, onde ele corta os animais ao meio. Só que naquela ali, enquanto o propósito fosse um acordo feito entre Abraão e Deus, Deus mostra que aquela aliança ela era uma sombra de uma aliança maior, que era a aliança do Novo Testamento, a aliança de Cristo. E por essa razão, quando Abraão se cansa e ele dorme, né, Deus passa sozinho, né? Deus está ali velando. Exatamente. E ele passa sozinho para mostrar que nessa aliança é uma aliança incondicional. Só ele, né, o acordo que ele faz com ele mesmo. Ele mesmo diz, né? O profeta Ezequiel fala, Deus usando a boca de Ezequiel, diz, eu farei um acordo comigo mesmo, diz o Senhor. Então em meu nome eu farei isso. Eu não dependo de vocês. É Deus com Deus, né? É Deus com Deus. Aí existem as condições. A nova aliança é Deus com Deus, né? É Deus com Deus. Não é uma aliança que eu faço com Deus, o homem faz com Deus. Às vezes a gente chama, venha fazer uma aliança com o Senhor, mas na verdade a aliança está feita, né? Nós somos chamados a cumprir. A cumprir, é assim? A nos entregar a ela, né? A crer. O crer é se render ao que foi feito. Se render ao que foi feito, porque eu não posso fazer nada. Quando nós dizemos até essa expressão aceitar Jesus, até às vezes fica assim, a pessoa entender esse negócio de aceitar Jesus, a palavra correta é crer, né? Crer. Porque aí você está dando, assim, está dizendo que Jesus é o seu representante, né? Nessa aliança, né? Nessa aliança. Ele é o representante. Isso é muito bom, né? É lindo. Cristo é o nosso representante nessa aliança. Tudo que eu faço é ver. Ele fez por mim, eu creio nisso e pronto, eu fico ali escondido na sombra dele, que me representa. Fico recebendo as beneficências dessa aliança, né? Exatamente. Por isso que a oração é feita em nome de Jesus. Não é que o nome de Jesus é uma palavra mágica que você usa. A fórmula. Não, é porque você se esconde nele, nos méritos dele, nós nos achegamos com ousadia ao trono da graça, a fim de alcançarmos graça em favor, né, no tempo oportuno. Significa que a minha ousadia não é com base nos meus méritos. Ó, Deus, eu estou fazendo a minha parte. Não tem parte nenhuma. Eu estou aqui com base naquele que fez a parte, né, que fez tudo. Então eu creio nele, eu estou me rendendo. Mas, cara, só assim, para a gente concluir, nós temos aqui o significado de aliança em hebraico, né, Berit Barak, e temos em grego, né? Aí eu queria só fazer um comentáriozinho. Yatek, né? A Bíblia, o livro, né, as escrituras estão divididas em dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu não gosto muito do termo testamento, porque testamento é quando a pessoa morre e deixa, né? E deixa aquela coisa assim. Eu prefiro o termo aliança, nova aliança, né? Nós somos o povo da nova aliança, os judeus são o povo da antiga aliança, né? Muito interessante. Mas sem comentários, porque nós não vamos poder. Fale só para nós aqui sobre o que é aliança condicional e incondicional e acrescente alguma coisa para a gente encerrar. Pronto. A aliança incondicional, né? Disposição soberana de Deus, em que estabelece um contrato, obrigando-se em graça, sob juramento, irrestrito, a conceder bênção para aqueles a quem compactua. Nesse termo aqui,
A aliança incondicional é o acordo que Deus faz consigo mesmo. Quando Deus disse que unilateral, porque o indivíduo ele não tem condição nem competência de cumprir parte alguma no acordo. Por exemplo, se para a redenção o homem tivesse que produzir obras de justiça, essas obras de justiça deveriam ser efetuadas, ser feitas, tendo como medida e parâmetro a justiça de Deus, a santidade de Deus. Uhum. Então, quem conseguiria realizar obras de justiça que pudessem equiparar a justiça de Deus? Nós não teríamos condições. O pecado que o homem comete, a medida dele está vinculada à medida da dignidade contra quem o pecado foi cometido. Então, o meu pecado, ele tem um peso eterno. Uhum. Eterno. É por isso que o castigo competente a esse pecado é um castigo eterno. Então, a única maneira de eu me recomendar a Deus era por meio de obras de justiça que fossem competentes à justiça de Deus. Eu não tenho condições de produzir isso. É por isso que essa aliança e esse acordo, ele é unilateral, porque só Deus pode lidar com isso. Só Deus pode lidar com isso. É por isso que o Cristo encarna, ele se faz gente, ele absorve a lei, ele vive uma vida perfeita entre os homens e se entrega em lugar daqueles que não podiam cumprir a lei por si só. E assim, o acordo é incondicional. Ele tem a capacidade de realizar e ele realiza tudo que nos é exigido de nós, é aquilo que ele tem graça para nos dar. Fé. Ele nos dá a fé para olhar a mensagem da cruz, crer e receber essa mensagem. Uhum. Ele nos habilita, né? Habilita a nossa liberdade, que está condicionada pela nossa condição de pecado. Ele a habilita por meio da obra do Espírito Santo e temos condições de ouvir a mensagem da cruz e dar uma resposta positiva a ela. Do contrário, não temos esperança. Bem. E a condicional? A condicional, aqui depende do indivíduo. O indivíduo ele tem que dar uma resposta a essa aliança, né? Essa aliança condicional. Veja que é uma proposta de Deus, um contrato condicional e mútuo com o homem, sob condições pré-estabelecidas. Ele promete conceder bênção especial ao indivíduo desde que este cumpra certas condições. Um texto muito marcante sobre isso é o próprio texto de Deuteronômio, capítulo 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E segue uma lista de bênçãos. Aqui são as bênçãos proferidas no Monte Gerizim. O Monte Gerizim está do lado do Monte Ebal. Então ele lá em cima do monte, Moisés promulga essas ordenanças aqui, essas bênçãos, e diz, se você, ouvindo a voz de Deus, você atentar para tudo que ele está dizendo, você será bendito. Aí ele começa a pronunciar. Quando ele termina esse processo, ele desce, sobe o Monte Ebal, e lá de cima, e será que se não, verso 15, será que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Aí ele segue uma série de maldições. No caso, essa aliança condicional do povo com Deus era em relação à terra, né? Isso. Em relação à terra, as bênçãos de prosperidade, de se sobrepor às demais nações, de ter um cabeça e não uma cauda, né? Exatamente. Não tinha a ver com a promessa, né, com Abraão de abençoar todas as nações, né? Não era aquela mesma aliança, não é a mesma aliança, é o mesmo povo. É o povo que herdou a promessa. Porém, Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança ali com aquele povo, que se eles obedecessem a lei que tinha sido dada, né, tinha sido promulgada, eles continuariam na terra que Deus estava dando a eles. Exatamente. Tanto é que quando o povo está se aproximando da terra, Moisés estabelece esse acordo falando sobre ratificando as promessas de Deus, né, para todos eles e dizendo qual era a parte no acordo, era que eles não fizessem nenhum tipo de acordo ou aliança com os povos daquela gente lá de Canaã. Já em Juízes, do capítulo 1, é a primeira coisa que eles fazem.
Não é? Ele faz acordo com uma família. E é só isso que eles precisam. Uma família, no final do capítulo, vira uma nação inteira que vai perturbar o povo de Israel para sempre. Bom, Luiz Carlos, a aliança com Davi é uma aliança incondicional. Apesar de que Deus disse para Davi que se os teus filhos, os teus descendentes, né, obedecerem, então nunca faltará alguém que se assente sobre o teu trono, né? Uhum. Porém, Deus, os descendentes de Davi, eles vão fracassar também, né? A Isso. começar por Salomão, que no final da sua vida se envolve com idolatria e tal. E demais vão também, com exceção de alguns poucos que foram bem fiéis, a maioria não cumpriu, né? Uhum. Em obedecer, em guardar essa fidelidade para com o Senhor. E é interrompida, né? Essa genealogia de Davi, ela é interrompida, essa dinastia no exílio, né? Uhum. E depois só volta com Cristo, né? Com Cristo. Que vai se assentar sobre ele. O que é incrível, como Cristo preenche tudo aquilo que o homem, toda a debilidade do homem. Então Deus não foi infiel com a sua parte no acordo. Porque Cristo, ele é o descendente de Davi e vai se assentar eternamente, né? No trono. No trono. Isso é magnífico, né? Como Deus faz isso, né? O homem, chegou um momento em que o homem foi incapaz de dar a resposta positiva na sua parte da aliança, e aí Deus, parece que de certa forma, aquilo que acontece lá com Moisés, ou com Abraão, é uma sombra, né? Um tipo, um arquétipo, né? Um tipo, na verdade, né? De tudo isso. Quer dizer, Abraão passou o dia inteiro esperando por Deus, ficou enxotando as aves de rapina que queriam comer os animais. Quando elas finalmente foram embora, ele, de tão cansado que estava, adormeceu. Quando ele acorda, o Senhor está passando por entre os animais e cumprindo a sua parte no acordo da herança. E quando você olha para Davi, é isso que o Senhor destacou, né? Os filhos dele parece que adormeceram diante da promessa. E quando Israel acorda, o Senhor estava enviando um descendente de Davi perfeito, que cumpriu todos os requisitos e, portanto, se assentará para sempre no trono de Davi e regerá as nações com cetro de ferro. Irmãos, nós não vamos comentar, mas o nosso comentarista, ele relaciona, né, traz uma relação das alianças que Deus fez. Há outras listas, né? Essa é uma das que estão no livro, tá certo? De algumas alianças que Deus firmou, comprovando que o nosso Deus, ele sempre procurou, né, buscou o homem para se relacionar, para firmar acordos com ele, para o próprio bem do ser humano, né? Então nós temos a edênica, nós temos a adâmica, a noética, a abraâmica, a mosaica, a palestiniana, que é da posse da terra, né, a davídica, e também a nova aliança, tá certo? Nós vamos para a conclusão, que precisamos reforçar aqui na conclusão: o plano de Deus abrange toda a humanidade. O alvo, né, foi revelar, o alvo desse plano era revelar sua glória a todos os povos. Israel guardou a mensagem de salvação só para si, mesmo advertido pelos profetas que eles deveriam ser luz, né, e tal, lá no Salmo 96. O Salmo que você leu também, que foi 90? Salmo 117. 117, né? E entender que a raiz dessa compreensão do que nós estudamos hoje, ou seja, de que o plano de Deus era, né, realmente se revelar a toda a humanidade, é importante para que nós entendamos missão ou missões no Novo Testamento, que é o tema da nossa próxima lição. Que encerra esse ciclo, né? São quatro lições, uma conceituando missões transculturais e conceituando, fazendo uma introdução a todas as 12 lições seguintes, e essas 3 lições agora, todas elas falando nitidamente apenas sobre missões transculturais. Uma falando sobre a natureza missiológica de Deus, missional de Deus. Depois essa, falando sobre o aspecto missional e transcultural de Deus revelado no Antigo Testamento. Próxima lição, o Novo Testamento. Bom, Luiz Carlos, nós temos só assim, a palavra prosélyto, aí uma sugestão de vocabulário. Não aparece na lição não, mas a palavra prosélyto, Jesus vai até citar esta palavra lá em Mateus 23:15, né? Quando ele diz que realmente eles fazem um esforço muito grande, percorrer terras e mares para fazer um prosélito, e depois faziam deles um condenado ao inferno mais do que ele 2 vezes, né? Isso. E o prosélito é uma pessoa que abraçava ou abraça uma outra religião.
E a título de bibliografia, de sugestão de leitura, temos aí o livro que foi citado, o autor, né? A Natureza Missionária da Igreja, de Johannes Blau. Amados irmãos, nós agradecemos mais uma vez, pedimos a vocês para se inscreverem, para compartilharem, para curtirem o vídeo e também para fazer um comentário. Mais uma vez, reforçando aqui, nós vamos fazer o sorteio deste livro, que é o livro de apoio deste trimestre, na próxima aula. Na próxima semana, quando a gente for gravar, nós vamos divulgar quem é o ganhador, tá certo? E para você poder concorrer, basta fazer um comentário. Comente, colocando seu nome, né, o que você está achando da aula, aí se identifique, coloca seu nome, e aí a gente vai realmente saber quem é o nosso ganhador. Se for de Maracanaú, a gente vai entregar pessoalmente, né? Se não for, a gente vai mandar o Pix para que você possa comprar, possa adquirir o livro, tá certo? Bom, Luiz Carlos, vamos encerrar. Tem algum comentário a mais? Faça uma oração e a gente se despede aqui dos nossos irmãos. Vamos orar a Deus e vamos ter uma boa aula próximo domingo. Deus abençoe a todos, tá bom? E feliz dia do professor para todos. Feliz dia do professor a todos. Vamos estar orando. Senhor Deus, queremos louvar e bendizer ao teu nome. Obrigado, Senhor. Pelo privilégio que temos de com liberdade poder debruçar sobre o Santo Livro e estudar a tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, que maravilha é poder nos deleitar, Deus, na instrução da tua palavra. Poder comunicar, meu Senhor, aquilo que o Senhor tem transmitido aos nossos corações a outros irmãos, para juntos exaltarmos ao teu nome. Pai, nos ajuda para que essas lições sejam muito mais do que o acúmulo de conhecimento sobre esses temas, mas que ela nos encoraje e nos ajude, nos dando todo o aparato que precisamos para considerar levar a tua mensagem, a mensagem do Evangelho, a todas as pessoas que estão à nossa volta. Nos ajuda para que em nossos dias sejamos também testemunhas do Evangelho de Cristo por onde quer que passemos. Abençoa missões, abençoa o teu povo, que haja paz em Israel. É a súplica de nossa alma. Em Cristo Jesus. Amém.